De volta com o Tribuna Estadã nessa quinta-feira, eu tenho aqui as nossas parceiras, a Mônica Calil, que faz parte de um quadro no Tribuna Estadã, trazendo a doutora Patrícia Calil Barriato, advogada, e vai falar sobre direito de família. Mônica, bom dia, tudo bem? Tudo bem, você, Jane? Tudo ótimo. Doutora Patrícia, tudo bem? Tudo bom, Jane? Obrigada por ter vindo no Tribuna Estadã, seja muito bem-vinda. E a Mônica vai estar conduzindo aí essa entrevista hoje, fazendo algumas perguntas, a gente vai estar batendo um papo aqui hoje. E você, telespectador, se quiser fazer alguma pergunta, não hoje, porque hoje é só uma explanação de tudo aquilo que ela vai estar podendo fazer num quadro aqui conosco, mas você tem a chance de ligar no telefone do povo para participar ao vivo. Isso mesmo. Numa próxima oportunidade. A gente marca mais um dia. E é isso, porque o Tribuna Cidadã é ao vivo. Hoje, a doutora Patrícia bate um papo descontraído, mas você, no momento oportuno, se tiver alguma dificuldade com advogado no direito de família, a doutora Patrícia, gentilmente, com a sua experiência, vai aqui passar algumas experiências para a gente. Mônica, pode conduzir a sua entrevista hoje. Quanta honra tê-la aqui com a gente. Imagina, falando de um assunto que parece simples, mas muito polêmico, que é o direito de família. Que hoje em dia tem tanta assim, união estável. Fala pra gente, Patrícia, o que quer dizer essa união estável? Porque existe união, a convencional, né? Marido e mulher, homem e mulher, mas hoje existe homem com homem, mulher com mulher, e é uma coisa que já está assim, super à vontade, né? Vamos se dizer. Que não é uma coisa assim que fica mais aquela, ai, que coisa esquisita. Não, já está uma coisa mais natural. E como você falaria isso pra gente? Como que é? Então, Mônica, aí são duas questões que você está levantando numa mesma pergunta. Primeiro, a abordagem da lei, da sociedade, realmente mudou bastante. E tinha que mudar, porque com a globalização, com o ingresso da mulher no mercado de trabalho, tudo isso interferiu muito no modo de pensar, de agir, de se relacionar entre as pessoas. Muitos tabus foram quebrados. Em função disso, começaram a ter situações de fato que existiam e que a lei não estava protegendo, não estava cuidando, como as famílias. As famílias, por exemplo, as tradicionais, que antes eram formadas por um homem, uma mulher e os seus filhos, hoje não são mais apenas assim. Hoje a gente tem famílias formadas apenas pelo pai e pelos seus filhos, ou pela mãe solteira com os filhos. É a mudança, né, doutora? Exato. É essa mudança que vem Ou, acontecendo. por casais que são homossexuais por opção, por amor e tudo mais, e optam por ter ou não seus filhos. Com essa mudança toda, a lei é obrigada a vir tutelar essas situações que na prática já existem. Então, a gente vê que teve um recente avanço muito bom com a medida do STF nesse último mês de maio, Que foi o Supremo, né? O Supremo Tribunal Federal. Exato, ele passou a reconhecer o direito do casal homossexual de viver uma união estável, de constituir uma família. E dando condições também, doutora, nos convênios médicos, dando esse aporte também Exato. quando não existia, né? Esse é o reflexo desse reconhecimento. A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que um casal homossexual que passa a viver junto constitui uma união estável, ele está equiparando esse casal à mesma união estável existente entre um casal heterossexual. Então, a união estável, explicando, é a união de um homem e uma mulher, ou hoje, reconhecidamente, de casais homossexuais também, que se unem para viver juntos como se fossem casados. E o objetivo deles é constituir uma família. Só que necessariamente não precisa ser uma família com filhos, isso já mudou. Mesmo casais legalmente casados optam hoje por não ter filhos. Agora, com essa proteção que se deu, eles passam a ter os mesmos direitos que um casal que tenha se casado com comunhão parcial de bens. E isso é os um mesmos avanço, né? deveres e os mesmos direitos. Não só direitos, mas os mesmos Os deveres também, doutora. Também, isso também eles passam a ter. Não tem como você agregar direito sem agregar dever. Claro. É uma via de mão dupla, né? Lógico. Então, em função disso, eles passam a poder ser dependentes de planos de saúde,
a poder ser dependentes de clube, a ter direito de receber heranças. Heranças e aposentadorias, doutora Aposentadoria Patrícia. também, pensão Também. alimentícia. Pensão também. Eles passam, inclusive, a ter o direito de adotarem crianças e registrarem como se fossem seus filhos. No nome dos dois? No nome dos dois. É porque é um casal, Isso, não importa, Por isso, né, de não, ser mas homem. é importante falarmos isso, porque são algumas dúvidas, né, que às vezes o telespectador tem, porque um casal, mãe, mulher e o marido, né, é complicado. né? Agora, eles têm o direito, está lá no registro São o nome os dos dois. mesmos direitos Os mesmos. que foram equiparados à união estável. Se um casal unido por uma união estável tem esses direitos, foi equiparada a situação. Não existe mais, teoricamente, a diferença. É claro que vai ser preciso ainda que se tenha mudanças em legislações específicas Claro. e que os casos particulares cheguem ao Poder Judiciário para serem tutelados. Mas antes desse avanço, você veja bem, Jane, a gente só existia esse reconhecimento em alguns estados do Brasil. Verdade. Somente o Rio Tinha no Grande Rio do Sul Grande do Sul e Rio de o Rio de Janeiro. Só. Só. Hoje não. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, Vale para qualquer um. vale para o território inteiro, o que é um grande avanço. Claro, claro. E é uma coisa que estava a se dever para essas pessoas. Né? É isso. As pessoas, doutora Patrícia, hoje em dia, elas estão muito mais pensando em relacionamento bom, saudável, da forma como for. Ninguém é mais do que ninguém. Ninguém tem o direito de falar, você não pode ficar com essa pessoa porque essa pessoa é do mesmo sexo. Ninguém tem esse direito. As pessoas sendo felizes, que mal tem, deixa ser feliz. Jane, o homem é um ser gregário, a gente nasceu Claro. para ser feliz. Coisa, Né? Patrícia, eu acho que hoje as uniões, elas estão se separando com muita facilidade. Me explica, não é? Claro, você tem pensa razão. bem que hoje você tem um relacionamento com uma pessoa, mas eu não sei se o fato da mulher ser independente hoje leva a que não aguenta, não, imagina que eu preciso de ficar com aquela pessoa, com aquele homem. Eu sou independente, eu me vire. E como é que é isso? Porque antigamente, quando um casamento convencional, você separava, né? Aí tinha que ter um tempo para o divórcio, era uma burocracia total. E depois, para poder casar de novo. E como que é isso hoje? Mudou alguma coisa nisso? Mudou bastante. Realmente ficou mais fácil porque se interrompeu um pouco essa burocracia. A gente tem duas formas de se separar. A separação amigável, que a gente chama, e a separação litigiosa. Na amigável, você não precisa atribuir culpa a ninguém, você não precisa nem de um motivo. Basta os dois concordarem. Rápida, né? Exato. E ela pode ser mais rápida ainda se ela for feita administrativamente. Você não precisa... No cartório agora, né, doutora? Exato. Vai no cartório e já... Mas acabou. para mais isso do você advogado. precisa preencher... Não. Continua precisando da Precisa da presença do advogado, doutora? Precisa. Mas no próprio cartório a pessoa já sai dali com essa facilidade, sem esse trâmite todo que existia antigamente na nossa legislação? A distinção é o seguinte, Jane, você precisa preencher 2 requisitos para poder se separar administrativamente. Certo. Primeiro, que você não tenha filhos menores. Se os filhos forem menores, tem que ser judicial. Não mesmo pode amigável. ser no cartório. Não. Isso por quê? Porque na separação em cartório administrativa que a gente fala, não tem a intervenção do Ministério Público como curador de menores. Entendi. Então, não tem como você ter certeza de que os interesses das crianças estão sendo protegidos. Certo. O segundo ponto que é necessário é que não haja de forma alguma disputa sobre as questões patrimoniais. Se o seu marido e você estão tendo alguma desavença em relação aos bens, ou a pensão alimentícia, ou inclusive a guarda dos filhos, não pode ser feita administrativamente. Precisa estar tudo muito tranquilo, muito de acordo, sem qualquer problema. Aí é possível fazer e é muito mais rápida. E outra, hoje não precisa mais desse período de tempo que você bem lembrou, Não. Mônica. Não. Hoje você pode, inclusive, optar pelo divórcio direto no próprio cartório. Você não precisa passar pela etapa da separação e esperar um ano para depois se divorciar. Você elimina custos. Separar, né? Mas É com claro, essa mais fácil. facilidade, doutora, igual a Mônica falou, muito mais fácil. As pessoas hoje de casa já pensando, se não der certo, amanhã eu vou lá e então, separo. como Não é isso, antigamente, Mônica? Não, que eu não- você, né? Não, ó, gente, também não é assim. Espera um pouquinho. Eu acredito que quando um casal se une como casal, como seja através do casamento ou pela união estável, esse casal, quando
Tem a maior boa vontade, né? Ele está apaixonado, ele está imbuído dos melhores ideais, dos projetos de vida em comum. Ele sonha, pelo menos ele planeja ficar junto pro resto da vida. É claro que ele tem aquela válvula de escape, aquela segurança de que se não der certo, ele Tem pode se essa separar. facilidade Mas agora. o intuito, o objetivo permanecem o mesmo. É sempre você visando dividir sua vida e partilhar isso, seu futuro, e ter netos em comum e tudo mais. E é complicado, né? Porque uma separação, a maior causa de uma separação é a infidelidade, é a traição. E como é que é separar um relacionamento sem ressentimento? É complicado, né? É bastante, mas olha, eu costumo dizer que a traição é sim uma das maiores causas das separações, mas é a traição no sentido amplo da palavra. Não é uma traição especificamente física, não é uma conjunção carnal com outra pessoa. Sei. Eu acho que é a traição de valores, de expectativas, de planejamentos, de sonhos em comum que você alimentou ao longo do casamento. O fato aí que eu estou dizendo que da mulher ser independente. Exato. Então há uma cobrança maior, né? Então, são dois aspectos, porque primeiro, de repente, você, no decorrer da sua vida, uma das partes pode, por algum motivo, deixou de sonhar os mesmos sonhos que a outra. E uma delas não, continua lá dentro do casamento com aqueles mesmos projetos. E um belo dia ela se vê surpresa com o fato de que ela não foi incluída nos novos sonhos do outro. E aí ela se sente traída de uma forma que eu acho que é muito mais dolorida do que um simples relacionamento físico. Sim. Que é a traição no seu sentimento mesmo, sabe? Então você lidar com essa perda afetiva é muito complicado, gera um ressentimento muito grande. E aí começa toda aquela postura do casal ou de uma das partes querer se vingar do outro. E muitas vezes acaba usando os próprios filhos para isso. Que é o pior de tudo, né, doutor? Nosso tempo, infelizmente, nós temos 2 minutinhos, Mônica. Olha o horário já. Olha o horário já. É um assunto muito polêmico, mas que dá uma amplitude muito grande. E vamos convidar de novo a doutora Patrícia, mas eu quero que você faça essa última pergunta agora. Para quê? Para que o telespectador conheça um pouquinho mais, saiba dos direitos, saiba dos seus deveres também. Mas é o que a doutora Patrícia falou. Há casos e casos. Não adianta vir aqui explanar um caso excepcional, porque às vezes cada um é um, não é, doutora Patrícia? Tem um que tem filhos, tem outro que não tem, um tem herança, outro não tem. Então, cada situação é uma, né? E a nossa sociedade ainda é muito machista, né? Extremamente. Você veja que a nossa Constituição já em 88 assegurava que era proibido, todos são iguais perante a lei, é proibida a discriminação de sexo, raça, credo religioso, opção sexual. Mas o Código Civil Brasileiro, que só foi mudado em 2002, era extremamente machista. Muitas das mudanças... E os direitos são iguais? Então, hoje em dia, os direitos são iguais. E os deveres também. É aquele mesmo binômio. Só que a gente tem que diferenciar o Brasil legal, que assegura direitos iguais, do Brasil real. No Brasil real, infelizmente, o que a gente vê é que as mulheres ainda ocupam uma posição meio que subalterna. Ainda existe muito ranço machista, maternalista, paternalista. E o que a gente vê, principalmente, na maioria das famílias, o homem ainda é o detentor da autoridade familiar, é ele que administra o patrimônio da família. As mulheres, nas mesmas posições de trabalho que os homens, costumam ganhar sempre menos. Assim, trabalhando às vezes até mais, né, doutora? Às vezes até mais. Às vezes até mais. Se você for ver, e fora, as mulheres estão à frente das grandes... Mas ainda existe... Deixa eu só fazer um adendo ainda na resposta, Mônica, fora sem falar numa questão importantíssima que é a violência doméstica. Que é demais e é grande, né, doutora? Olha, o último relatório da ONU mostrou que em cada 5 faltas do trabalho no mundo inteiro, uma delas é causada por agressão física à mulher. E no Brasil, a cada 4 minutos, uma mulher é agredida dentro da sua própria casa. Em 80% dos casos, o agressor é o marido ou o convivente. Então, que direito igual é esse que a gente está tendo? É verdade. A lei precisa avançar ainda mais para resguardar e proteger essa tão querida igualdade. Existe a lei, mas existe a justiça? Existe. Como a Jane falou, ela tarda, mas não falha. Verdade, mas às vezes